E aí, pessoal, eu sou Daniel Cúrio e esse é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio e da Rádio Roquete Pinto, que traz os bastidores da segurança pública com quem faz acontecer. A cada 15 dias, a gente aborda alguns casos de investigações e operações emblemáticas dos últimos anos. Nessa semana, o assunto é o triste desaparecimento de Lucas, Alexandre e Fernando Henrique, que ficou conhecido como caso dos meninos de Belfor Roxo. No dia 27 de dezembro de 2020, os três saíram de suas casas na comunidade do Castelar e nunca mais foram vistos. Suspeitos e informações falsas surgiram para mexer com a opinião pública, mas os agentes da DHBF conseguiram descobrir o que aconteceu com os meninos. Para conversar sobre essa investigação, estão aqui, diretamente da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Alan Turnovski. Boa tarde. O titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que na época estava à frente da Delegacia de Homicídios da Baixada, o delegado Uriel Alcântara. Boa tarde. E Jovita Belfort, da Superintendência de Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Boa tarde. Bom, para a gente começar a conversar sobre essa situação que, mexeu muito com a população do Rio de Janeiro, acredito até que do Brasil inteiro, vamos começar entendendo qual é o cenário ali. Qual é a situação no Castelar, ali no Belfor Roxo? Quem é que explora aquela comunidade? Qual é o histórico de violência daquela região? A comunidade está localizada atrás da unidade, né, da DHBF. Ela é cortada por à frente da DHBF está uma avenida chamada Retiro da Imprensa e do outro lado dessa avenida tem uma outra comunidade chamada Palmeirinha. As duas comunidades são dominadas por uma facção criminosa, pelo Comando Vermelho. Essa avenida é uma avenida principal, né, dentro do município, e constantemente traficantes atravessam de um lado para o outro, armados com fuzil, com pistolas. Então, a utilização de armamentos. Ao lado da delegacia já existe uma entrada, né, no final dessa rua, uma das entradas já tem uma barricada. Então é uma comunidade conflagrada pelo tráfico de drogas, isolada, porque ela existe, possui barricadas em todas as entradas e com utilização de armamentos pesados, né, em que os donos do tráfico de drogas naquela localidade são os traficantes que integram a cúpula da facção, né, e são todos do Complexo da Penha. Enquanto que aquela unidade é uma espécie de uma franquia deles, né? Aquela comunidade. Jovita, eu imagino que não deve ser fácil para a família, né, que passa por uma situação dessa, ter os entes queridos desaparecidos. Qual é a recomendação que você deixa quando uma situação desse tipo acontece? O desaparecimento é o que pode acontecer com uma família, a pior situação, né? A primeira recomendação, quando ligam lá para a secretaria, é realmente fazer o boletim de ocorrência, porque a gente não sabe o que aconteceu, porque pode acontecer várias coisas, porque cada caso é um caso. Então, a primeira coisa que faz é o boletim de ocorrência, porque aí vai começar a investigação, né? Então, a primeira coisa é o boletim de ocorrência e depois ligar para o nosso Disque Cidadania e para o SOS Crianças Desaparecidas, Conselho Tutelar, procurar os órgãos, né, para ajudar, mas o principal é a Polícia Civil. Secretário, você tem recordação de quando foi a primeira vez que esse caso chegou ao seu conhecimento? A gente estava no início da gestão e quando some 3 crianças na Baixada Fluminense, cria imediatamente uma pressão, porque como são comunidades carentes, é natural, é do cotidiano das famílias que as crianças andem livremente e depois, no fim da tarde, eles retornam para suas casas. Então, a partir do momento que somam essas 3 crianças, todas as mães
da Baixada, elas passam a se preocupar, pô, como é que eu vou deixar meu filho agora sozinho, se eles sumiram sem uma resposta, e ela tem que trabalhar, a família tem que trabalhar, então gera uma instabilidade toda na região e uma pressão imediata para que haja uma resposta do que aconteceu com as 3 crianças da Baixada. Eu acho que uma coisa que é importante a gente deixar claro é por que a Delegacia de Homicídios, né, investigou esse caso. A delegacia tem um setor, né, de descoberta de paradeiros que é focado na questão dos desaparecidos, correto? Exatamente. Todo desaparecimento que ocorre na Baixada Fluminense, né, a Baixada Fluminense é composta por 13 municípios. A DHBF atua, né, nos 13 homicídios, nos 13 municípios, né, nos casos de homicídio, crimes dolosos contra a vida, e também nos casos de desaparecimentos, criança, adolescente, seja o que for. Então, todo e qualquer desaparecimento que ocorra nos 13 municípios, é realizado um registro de ocorrência, independente da delegacia do Estado do Rio de Janeiro, e esse registro de ocorrência ele é remetido à Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense e é apurado pelo setor, né, o núcleo de desaparecimento, né, o setor de paradeiros. E, doutor Uriel Alcântara, quais foram os primeiros passos dessa investigação? 3 crianças desaparecem, né, dia 27 de dezembro, um domingo, uma segunda-feira de manhã, a Homicídios toma ciência disso, e o primeiro passo é, com base naquelas informações iniciais, né, o que um familiar falou, o que a mãe falou, o que alguém disse por telefone, é procurar essas crianças, né? A gente espera que essas crianças serão encontradas ainda naquele dia, ainda no final daquela manhã, ainda naquela tarde. Então se iniciam buscas imediatas, né? Por onde elas poderiam ter passado, onde elas estavam, e aí onde elas estavam, dentro da comunidade. Não tem a menor possibilidade de fazer essa busca imediata na comunidade. Mas a informação que elas teriam saído da comunidade, iriam até uma feira. Então se iniciam as buscas, né, em razão com as informações que a gente tinha, para encontrar essas crianças. Isso toma uma proporção, a gente passa a receber muitas denúncias, e também a gente passa a verificar essas denúncias, né? Então, buscas de campo, nos locais do próprio município que as crianças poderiam ter passado, né, atrás de câmeras de segurança, atrás de comerciantes que poderiam ter tido contato com essas crianças, em locais que elas costumavam ir, e aí a gente precisa muito da ajuda da família, para que a família informe o perfil dessas crianças, o que elas costumavam fazer, né, o que elas tinham de hábito, para onde elas iam. Então, a primeira semana, os primeiros 10 dias, eles ficam muito focados nessas buscas, até o momento em que a gente percebe que algumas informações, elas estão muito confusas, e a gente precisa começar a esclarecer alguns pontos, né? E aí a gente passa a dar uma atenção, uma prioridade no procedimento formal. Bom, notícias, né, desencontradas foi o que não faltou nesse caso. Me lembro bem que logo no começo a gente chegou a se deparar até com informação de que as crianças teriam sido vistas na zona sul da capital. O que pode ser feito para, quando essas notícias falsas chegam nas famílias das pessoas desaparecidas, como evitar, como lidar com isso, Jovita? Quando a superintendência, ela dá um suporte psicossocial, né? E a gente entrou justamente em janeiro com esse suporte às famílias de Belford Roxo. E então, assim, normalmente o que a gente faz é pedir para as pessoas não colocarem os seus telefones particulares, porque tem trote, tem que falam que a pessoa está ali, está lá, então as pessoas, naquela ânsia de encontrar o seu ente querido, parte para vários lugares e às vezes são extorquidas, né? Pedem dinheiro, detetive particular aparece, enfim, muitas coisas aparecem. Então a primeira coisa que a gente faz é pedir para não colocar nos cartazes seu telefone, né? Tem o 190, tem o 100,
E a DDPA, ela faz os cartazes, que é a delegacia, né, de busca de paradeiros da cidade do Rio de Janeiro, e também do Disque Denúncia, né? Eles enviam para nós o boletim de ocorrência e a gente envia para a DDPA ou para o Disque Denúncia, se faz o cartaz. Então, assim, começa a busca, porque a internet é muito amiga nessa hora, né? Hoje mesmo tivemos uma grata notícia com a internet. Então, assim, a internet é uma amiga, mas tem que tomar cuidado, né, com essa questão do telefone particular. Muita gente, às vezes, tem que trocar o telefone. Essas pessoas que passam esse tipo de informação, isso é gente querendo ajudar de qualquer maneira ou é gente mal intencionada? Olha, existe de tudo, né? Tem as pessoas que realmente acham que estão vendo, né, querem que seja aquela pessoa. Existe muita gente mal intencionada, infelizmente. Bom, as notícias falsas não dão só esperança para a família, mas a gente viu muitos casos em que notícias falsas foram veiculadas, especialistas estavam tentando desqualificar o trabalho da polícia. Qual foi o impacto disso para a investigação? Constantemente, assim, a gente compreende, né, a própria crítica da imprensa. Na verdade, a atenção e a divulgação e, de certa forma, em boa parte ali, né, talvez em uma pequena parte, uma crítica no sentido de desqualificar a investigação como se fosse algo simples e que se solucionasse e que se faltasse se faltasse a trabalho, de fato, né? Que de repente não tivesse sido resolvido ou solucionado de uma forma rápida por ausência de trabalho ou prioridade naquelas buscas. Foram um desaparecimento extremamente complexo, né? O que principalmente nos primeiros dias, praticamente mais da metade da delegacia, né? Porque metade da delegacia, quase a metade, ela tá com atribuição no plantão e o resto sobra pro expediente. Então, a delegacia praticamente com prioridade total no caso. Pai de família, mãe de família, pessoas que possuem filhos, que são casados, querendo encontrar essas crianças e no final do dia, cada final de dia era uma frustração, né? E no dia seguinte, ou naquele dia de noite, a gente via alguma notícia desqualificando a investigação. Então era um sentimento de que a gente deveria encontrar essas crianças, um sentimento que a gente deveria colaborar, que é a nossa obrigação, que a gente deveria fazer isso pelas mães, fazer isso por nós como seres humanos, pelas nossas famílias, e aquela dificuldade em encontrar o sucesso e resolver aquilo, principalmente no início, é aquilo que causava o sofrimento diretamente para as pessoas que estão trabalhando, né? Quem está de fora está enxergando é a polícia. Lá dentro não é só a polícia ou o policial, é o ser humano, é o pai de família, é a mãe de família, são as pessoas que possuem filhos e que no final do dia chegam em casa e a própria família cobra dele, e as crianças. E a gente sem uma resposta para dar para a nossa própria família dentro de casa. Então, a gente superou isso, né, sabendo que a gente estava fazendo um trabalho muito sério e que o caso exigia uma prioridade além das nossas forças. A gente tinha que trabalhar além da nossa capacidade de trabalho, e foi assim sendo feito até que a gente conseguiu descobrir o que aconteceu com essas crianças, né? E era um compromisso nosso de dar uma resposta, né? Secretário delegado, em que momento ficou claro que não era apenas um desaparecimento? Quando que vocês perceberam que não havia mais esperança de encontrar esses meninos? Na verdade, eu acho que tem alguns detalhes no início que são importantes ser ditos. Primeiro, sempre que há um caso difícil, começa aquela comparação. Só porque é um lugar mais humilde, se fosse num lugar mais nobre, a polícia estaria se empenhando mais. E você já viu pelo depoimento do Dr. Uriel que, muito pelo contrário, as pessoas estavam envolvidas até emocionalmente no caso.
Evidentemente, quando você tem um desaparecimento numa cidade como o Rio de Janeiro, capital, você tem uma tecnologia dentro da capital, dos próprios particulares que tem câmeras em todas as esquinas, todos os condomínios, todas as ruas, e você vai para um lugar mais humilde, a câmera lá é a exceção. Ninguém tem. Na exceção de um lugar ou outro que você vai ter uma câmera. Então, óbvio que quando você busca tecnologia, quando você vai no Rio de Janeiro, você vai andar de carro, vou saber o seu itinerário, a sua rotina. Você vai para outras cidades menos tecnológicas, você não vai ter isso. Então, é óbvio que há uma dificuldade maior, não porque a polícia não tem interesse, sim porque falta tecnologia nos lugares mais carentes. Além disso, quando se politiza e começa a se apontar erros que vão acontecer, mas esses erros trouxeram algum prejuízo para a investigação? Não trouxeram? Então por que você está falando? Você sabe que não teve prejuízo. Por que você está querendo dizer que a culpa é da polícia ou a culpa é de determinada pessoa? Então, trazer isso, buscar no sofrimento das pessoas um palanque político, eu acho que foi a pior das experiências dentro dessa situação dessas crianças. Você vê instituições como se fosse dono da verdade, representadas em home office, dando declarações das mais absurdas. E a gente, com a experiência que tem na polícia, sabia que seria um caso complicado desde o início. Não existe na história desaparecimento com queima de ônibus na frente de uma delegacia. As partes eram assistidas por pessoas que também assistiam os traficantes locais. Então, logo que a gente percebeu que existia alguma coisa ali vinculado, quem vai a uma delegacia? Você vai a uma delegacia pedir ajuda da polícia. Você vai queimar ônibus na frente da delegacia? Em protesto? A pessoa que você está pedindo ajuda? Ou você está querendo tumultuar, pressionar? E aí você vê órgãos do Estado apoiando esse tipo de medida. Então, assim, o início, eu espero que sirva de exemplo para que não se repita. Para que as pessoas, se não estiverem de má fé ao fazerem isso, não se deixem ser usadas novamente. Porque colocou uma pressão e desvirtuou o foco da investigação. Só que hoje a polícia está experiente, a polícia é uma polícia que já viveu muita coisa, é uma cúpula muito, muito experiente, esse é o termo. E passou tranquilidade por Uriel, calma, continua tocando, deixa que a parte política a gente vai resolver, foca na sua investigação. E descobre por que quando foi queimado, começa a levantar a parte técnica, pede as suas medidas e fomos dando tempo ao Uriel para que ele pudesse trabalhar. Algumas coisas da pressão são boas. A gente sabe da necessidade de uma delegacia de desaparecidos, né, Jovina? Na Baixada Fluminense. O governador está comprometido para colocar essa delegacia em São João. Mas só que a gente ficou 10 anos sem concurso, então não tem um efetivo, não tem um homem para fazer isso agora. Então ficou um compromisso do governador Cláudio Castro, assumido publicamente, de assim que acabar o concurso, abrir a delegacia de desaparecidos da Baixada Fluminense. Então, assim, é óbvio que a gente vai ver o que está faltando e vai corrigir, mas a crítica ela tem que ser construtiva e nunca destrutiva, que foi o que aconteceu no início desse desaparecimento. O senhor citou essa questão da manifestação na frente da delegacia. Eu acho que esse foi um caso em que a gente foi quase que acompanhando em tempo real. A gente, fora da polícia, foi acompanhando em tempo real tudo o que estava acontecendo, porque foram vários pequenos episódios. A gente teve esse episódio da manifestação, a gente teve também o caso de um morador da comunidade que foi torturado e levado como suspeito para a delegacia, né? Qual é o impacto disso para a investigação de vocês, doutor Uriel? A gente tem um ônibus incendiado, né? A gente tem uma dificuldade logo do início de ter informação concreta, da gente ouvir vizinhos, ouvir pessoas, até familiares dentro da comunidade. Na verdade, quando a gente está tratando um desaparecimento que em tese teria ocorrido do lado de fora, e não haveria motivo nenhum para que as pessoas criassem obstáculos para poder ir até a delegacia e ajudar e colaborar com a polícia, porque o processo é esse, o processo de desaparecimento é o familiar que traz a informação inicial, a gente não conhece o desaparecido, a gente precisa daquela informação, né, para a gente desenvolver. A gente tem isso, a gente tem um ônibus incendiado, a gente tem um homem torturado, no meio dessa tortura é feita uma videochamada, né, com os chefes do tráfico que estão na penha, o gerente do tráfico, um dos responsáveis
pelo fato, ele tenta imputar essa culpa a esse torturado, decidem não matá-lo e entregá-lo à delegacia, não é encontrada absolutamente qualquer relação com o fato, né? Então eles manifestam em razão disso. O tráfico de drogas chama um determinado veículo de jornal, um determinado, sei lá qual o nome que se dê a isso, né? Mas para mim não é um trabalho sério. Para dar uma entrevista, ele vai até as famílias, ele pede para que as famílias, exatamente dessa forma, façam contato com os direitos humanos para que ele possa se manifestar. Aquilo não faz sentido para as famílias. Um jornalista vai até a comunidade e divulga uma reportagem com representantes da facção Comando Vermelho, com um representante, né, em que imputam o desaparecimento das crianças a milicianos do município, né, do mesmo município que ocorreu, de Belfor Roxo. Então, parte das denúncias a gente começa a perceber, já na metade da investigação para frente, que elas tinham o objetivo de causar confusão na investigação, né? Algumas elas traçavam o modo semelhante do que aconteceu com as crianças e imputavam aquilo como se tivesse ocorrido fora da comunidade e em área da milícia, área também que foi diligenciada, investigada pela polícia e nunca ficou de fora de qualquer atuação da investigação. Então, assim, vão acontecer uma série de fatos que a gente consegue juntar e construir e para poder ter a certeza de que o tráfico naquela estrutura que se mantinha naquele local, naquela época, né, porque já em setembro para frente a liderança do tráfico executa um dos chefes, executa alguns traficantes, executa um gerente geral que estavam envolvidos na morte dessas crianças. Então, até aquele momento, aquela estrutura, né, com responsabilidade, com capacidade de gestão daquela comunidade, aqueles traficantes, eles trabalhavam de forma a criar confusão, a criar crítica para a investigação, né, e jogar a atenção para fora da comunidade, né. Isso gera um desconforto para a família, gera um desconforto para as pessoas que estavam lá dentro, para que pudessem se manifestar e levar informação para a delegacia. Então, vão ocorrendo uma série de atos que fica claro que o tráfico, desde o início, tentava tirar o foco na investigação. Jovita, a gente imagina que essas famílias devem viver uma incerteza constante e aí vem esse momento em que chega a notícia por meio da Polícia Civil que provavelmente as crianças realmente estavam mortas. Você acompanhou essas famílias. Como é que foi para elas encarar esse momento e como é que a Secretaria pode amparar as famílias quando chega essa hora? A nossa Secretaria, desde janeiro, né, as crianças desapareceram no dia 27 de dezembro, né, de 2020 e janeiro de 2021. A gente, pela Defensoria Pública, eles pediram atenção às famílias. E aí o secretário, né, da nossa Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, e a nossa subsecretária, Luciana Calaça, nos deu carta branca para a gente assistir essas famílias, tanto psicologicamente quanto social, e a superintendência com o desaparecimento. E aí a gente foi dando todo o suporte, né, nesse ano todo que passou, inclusive até agora. A gente continua com as famílias. Então, assim, passamos por vários momentos, né? O Uriel foi depois um parceiro nosso, né? A gente levou, inclusive, as mães várias vezes na delegacia para conversar com o Uriel. E realmente, assim, foi um momento muito difícil, porque eles já tinham muito disse-me-disse sobre essa questão, né? E elas estiveram dentro da delegacia com o delegado já tinha preparado elas para essa notícia, e aí elas assistiram pela televisão, elas estavam com a nossa assistente social, a Paula, e depois a gente entrou em contato com elas,
né, por telefone, e depois elas estiveram na nossa secretaria ali na Central, no 7º andar, e realmente, assim, é muito difícil para uma mãe, a gente até já conversou, né, por mais que venha essa notícia da morte, mas enquanto você não tem o corpo, fica sempre aquela dúvida, né? A gente também teve agora em Petrópolis e tivemos com famílias que ainda não têm o corpo. É muito difícil, assim, você sempre tem aquela portinha de esperança, né? Mas elas já estavam bem preparadas para essa notícia quando chegou, né? Então, assim, eu acho que o antes, né, como foi vindo aos poucos, né? Eles fizeram busca nos rios, né, procurando, então tudo isso, a parte delas, né, já foi assim, coisa, mas quando chega essa notícia, é muito difícil você, principalmente quando não tem o corpo, você aceitar, você realmente, assim, aceitar mesmo, né? Agora é um impacto muito grande, né? Porque você, enquanto está desaparecido, você tem a escolha, né? E você sempre escolhe a resposta melhor, que é encontrar seu filho, seu parente vivo, né? Mas com as 3 mães aconteceu assim. Jovita Belfort, secretário Alan Turnovski, delegado Uriel Alcântara, me acompanham aqui hoje no Domingo de Lei e vamos conversar sobre a questão da facção criminosa envolvida nisso. Chegou um ponto em que a investigação mirou ali na facção e aí chegou a haver uma ameaça de que eles paralisariam o Rio de Janeiro. Secretário, como é que esse episódio foi superado? Você vê claramente na última década, nos últimos anos, uma mudança da atitude da facção criminosa. Primeiro, eles se apresentam e tentam dar entrevista, ou seja, eles querem se transformar de criminosos, de traficantes em pessoas públicas. Como se fosse um governo, fala em nome da facção. Eles são criminosos, simplesmente isso, e não devem ser mais do que isso. Ao mesmo tempo, você tem um romantismo com relação a traficantes, de que são boas pessoas, que não tiveram simplesmente a oportunidade na vida e por isso viraram traficantes. Outra falácia. Você vai pegar uma rocinha, tem 120 mil pessoas, deve ter 500 traficantes. Eles são exceção. 119.500 pessoas são trabalhadoras. Se isso fosse verdade, seria o inverso. 119.500 bandidos e 500 trabalhadores. Então eles optaram. Desses 500, uma parte pequena, sim, pode ter sido influenciado, mas boa parte escolheu isso. Então são traficantes, são criminosos, são homicidas. São pessoas que é a mesma facção que matou uma criança, matou a mulher que quis terminar um namoro na Penha. Matou as 3 crianças da Baixada, tentou invadir um presídio para resgatar seus líderes, enfrentou a polícia no Jacarezinho durante 1h30, num beco que a gente demora 30 segundos para passar. Então, a sociedade tem que deixar claro que trata-se de criminosos. Parar de romantizar criminoso. Por quê? Quando você romantiza o criminoso, você cala as famílias que lá vivem sob o jugo dessa quadrilha, dessa facção. Uma mãe não pode ir lá denunciar o tráfico se tiver suspeita que matou o filho dela. Ao contrário, eles botam um advogado para acompanhar a mãe e monitorar. Então, quando você defende essa corja de criminosos, você está tirando, sim, os direitos humanos da comunidade local, dos moradores locais, que se você perguntar, eles não querem aquilo como exemplo. Eles querem dormir de noite, não querem o baile funk durante de sexta a domingo. Eles não querem não poder chamar ninguém na sua casa porque tem uma barricada e vão ser recebidos de fuzil para chegar lá. Então, se isso não é normal na zona formal, nós não podemos aceitar que isso seja normal numa zona com menos recursos. E qual é o interesse dessas pessoas? O interesse dessas pessoas é que elas são a única forma de conversar da comunidade com o tráfico. Ela pede o favor do tráfico, o tráfico faz o favor e eles passam a ser o canal de comunicação. Então é interesse pessoal. Ou tem algum interesse em algum comércio que também se sustenta em cima disso. Porque a população carente,
O que eles querem é o Estado, é a polícia, é o professor, é a educação, e não querem traficante na sua porta. É só inverter. Pega a vida deles, bota na Zona Sul, na Zona Norte, na área formal. Vai descer ali o aterro do Flamengo, vai ter uma barricada. Você, para passar, vai ter que pedir. Para entrar no seu prédio, você vai pedir para o traficante de fuzil sair. Você vai aceitar? Então por que você diz que isso é normal dentro de uma comunidade? Então acho que é essa a relação que ficou muito clara nessa investigação. Eles matam criança assim, para de defender criminoso. Defendam a sociedade. Esqueçam o criminoso. Você citou essa questão da tentativa, né, de resgatar os criminosos que estavam presos, chegaram a sequestrar o helicóptero dirigido pelo policial Adonis Lopes e acabou, né, não tendo sucesso, está relacionado a isso também. Se a gente for parar para pensar, a gente teve mais casos envolvidos, como o pai de um dos meninos que era ligado à facção criminosa foi para a facção rival para tentar se vingar. Tem caso na história recente da Polícia Civil do Rio de Janeiro com mais reviravoltas do que esse? Esse caso do helicóptero aí, Uriel, junto com outros delegados, montaram algumas operações paralelas para entrevistar, para interrogar determinadas lideranças dentro do presídio, já que a linha dele já era de que o tráfico de drogas local tinha matado as crianças. E por diversas vezes foi dada a oportunidade de vocês que defendem os traficantes, eles não são bonzinhos, eles não resolvem quando alguém faz uma injustiça dentro da comunidade, então resolva, vê quem matou as crianças e identifique para a polícia. Mas não, nesse caso era uma negativa, uma tentativa de passar para a milícia, e aí a coisa foi apertando. Houve a transferência de alguns líderes, em razão dessa investigação e em razão de outros problemas, para presídios federais, e se negou a vinda de alguns líderes do tráfico de presídio federal de volta para o Rio de Janeiro. Tivemos o caso do afastamento do secretário e, em seguida, a fuga de um dos líderes do Comando Vermelho de Bangu pela porta da frente, em razão da existência de não terem checado um mandado de prisão corretamente. Então, você tem já um avanço da investigação e de uma ação de Estado contra matadores de criança, que como se defendem? Ameaçando a cidade. Se nós formos para o presídio mais pesado, nós vamos botar fogo na cidade, nós vamos fazer greve de fome dentro dos presídios e a gente vai criar um tumulto. E aí entra mais uma vez uma postura firme do governador Cláudio Castro e o veículo utilizado, é bom que se diga, era a própria imprensa. Então não tem esse negócio entre polícia e traficante. Era imprensa, organização criminosa e polícia. E aí o recado foi muito claro. Nós somos o Estado. Se nós tivermos que ir no governo federal e pedir novamente tanques, exército, para tomar as áreas que a gente não tem efetivo hoje para tomar, nós vamos pedir. E aí o governador foi muito firme, fez o contato, falou, olha, podem ir em frente que não vai faltar nenhum tipo de recurso à Polícia Civil, à Polícia Militar para enfrentamento da criminalidade. E aí o desespero acontece e aí vem o resgate das lideranças que poderiam ser transferidas dentro do presídio, aquele sequestro do helicóptero, que foi infrutífero, que em razão da troca do piloto na última hora por um piloto policial, que fez aquelas manobras e conseguiu que o plano fosse descartado. Então, por trás da morte dessa criança está o fim do romantismo, uma facção criminosa organizada, milionária, seja pela prestação, pela cobrança de taxas de segurança, internet e transporte irregular nas comunidades, seja pela venda da droga, utilizando muitas vezes de organismos sérios, mas de pessoas que infelizmente acreditam no ser humano na primeira versão sem checar e acabam indo para a televisão defender criminosos dos mais cruéis. Então, a nossa parte como secretaria era proteger a investigação
para que o doutor Uriel pudesse dar andamento. Tudo isso acontecendo, mas isso está acontecendo direto com a cúpula, direto com o governo. O Uriel não participa disso. O Uriel continua sua investigação e aí, tecnicamente, ele faz um trabalho de excelência e acaba provando tecnicamente nos autos tudo que a gente está conversando aqui. Dá pra gente avaliar qual foi o impacto da repercussão da morte deles dentro da facção criminosa? Acho que desmascara a facção criminosa, o que a polícia já fala há décadas. Não existe traficante bonzinho. Só existe nem miliciano, nem traficante, nem nenhum homicida bonzinho. Porque se eles não são Estado, eles não vão poder usar a justiça para resolver conflito. Como é que se resolve conflito dentro de uma comunidade? O traficante se acha o Deus, ele manda matar, ele manda esquartejar, ele manda cortar dedo, ele manda dar uma surra. Ele mata a criança que roubava passarinho e aí dá problema que a criança não aguenta a surra. Mata mais de outras duas e joga no rio. Então esse é o perfil. Não vai contar para a polícia que combate essa facção criminosa que eles são românticos, que eles não tiveram oportunidade. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então isso eu acho que enterrou de vez qualquer tentativa de romantizar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E aí, por outro lado, tem a investigação que o doutor Uriel pode dar detalhes, que foi extremamente técnica e deu resultado comprovando a participação da facção, aliás, confessada aos jornalistas pelo principal líder que saiu do presídio. Doutor Uriel, como é que é possível dizer que eles realmente morreram? Como o secretário disse, só complementando, a facção é exatamente isso, ela não só trafica, né? Eu comentei ali um pouco da parte geográfica ali onde a comunidade está localizada. Então eu costumo dizer o seguinte, eles matam, eles sequestram, roubam, autorizado pelos chefes do tráfico, como as investigações paralelas ao caso das crianças comprovaram. Eles extorquem moradores, eles cobram taxa de segurança, taxa sobre as casas que existem dentro da comunidade, conjuntos habitacionais, eles tomaram tudo. Então eles fazem tudo que a milícia faz e também traficam. Então eles agem exatamente da mesma forma. Então assim, o início a gente tinha informação, a gente sabia o que tinha acontecido, mas e nisso a investigação prosseguiu, como o secretário falou, de uma forma bem tranquila. O secretário deixou que a investigação ocorresse de forma tranquila, sem pressão, porque o trabalho técnico exige isso, né? A gente não consegue apressar algo complexo, a gente tem que caminhar no tempo adequado. Então a gente começa a materializar, falando tecnicamente dentro do inquérito, a partir de maio, né? Entre maio e junho, que a gente começa a pegar um único diálogo, mais de 500 terminais foram para interceptação, um pequeno diálogo a gente consegue registrar, já confirmando o que a gente sabia. E aí a gente consegue pegar uma testemunha, a gente consegue colher um depoimento de uma testemunha sem qualquer envolvimento no tráfico de drogas, que era nascida e criada na comunidade e que ela aparece para ser ouvida em um procedimento que nada tem a ver com aquilo e que era necessário que ela fosse ouvida, e ela sabe, ou seja, ela surge de forma natural, ela aparece sem comprometimento nenhum com a investigação de tráfico relacionado ao caso das crianças, e ela sabia informações muito preciosas, e ela naquele momento, quando descobrimos que ela sabia aquilo, ela podia falar naquele momento porque ela já não estava mais na comunidade. Então a partir dali vai desenvolvendo, a gente vai materializando uma série de coisas que a gente consegue elucidar ali o que ocorreu, né? Saber ali que os traficantes, determinado pelo chefe do tráfico, determinado pelos gerentes gerais, as crianças são executadas em razão do furto lá da gaiola de passarinho. Um determinado indiciado, ele leva essas crianças, os corpos, até o rio, onde esses corpos são desovados e eles desaparecem. Então a gente pega um depoimento de pessoas que estavam junto, né, com esse indiciado quando ele carrega os corpos. A gente pega depoimento de pessoas que ouviram os gerentes gerais dizendo o que teria acontecido. Isso em algum momento chega na cúpula da facção,
né? Sobretudo aí com a saída de um dos chefes que saiu de Bangu. E eles começam a executar. Eles vinham num processo de negativa, né? Um determinado sábado, eu, na minha folga, aí recebo um contato de alguns jornalistas, né, conhecidos, porque eles estavam recebendo um contato, né, intermediado por outras pessoas da cúpula da facção, dessas lideranças que estavam na Penha. E aí eles diziam, esse caso não é do tráfico, não é o Comando Vermelho que fez isso, por isso. Eu dizia, não foi por isso e por isso. Isso aí foi o miliciano, fulano de tal, aconteceu em determinada situação, tem um cara assim assado. Falei, esse cara é isso. E aí eu dizia, quando vinha a informação, a gente já sabia tudo daquilo e mais um pouco. Falei, não é por isso. Até o momento que chegou, falou, não, quem matou foi um determinado traficante, um nome tal. Esse traficante tinha morrido em fevereiro. Eu falei, não foi porque ele morreu por isso. Deu exatamente o motivo que ele tinha morrido. Chegou um momento que eles não tinham mais o que dizer. Eles sabiam que era realmente o que aconteceu. Ocorre uma reunião na Penha. O Abelha convoca diversos traficantes, colocam diversos traficantes para poder esclarecer o caso das crianças. Eles percebem, né, talvez ele não soubesse até aquele momento, e aí percebe que de fato ocorreu. É a primeira vez que um dono do tráfico é morto, porque ele não passou, porque ele não pulou de facção, ele não roubou, ele não fez nada. É um dono de tráfico que tinha 3, 4 favelas, ele é morto, executado pela cúpula do Comando Vermelho. Um gerente geral é morto pela cúpula do Comando Vermelho. Alguns traficantes são mortos também. As pessoas de confiança do chefe do tráfico também são mortos. E muda aquele organograma do tráfico é alterado. Entra um novo dono para aquilo, uma nova gestão, novos gerentes gerais, e todo mundo ciente de que aquilo de fato ocorreu pelos traficantes, por ordem dos líderes que estavam na favela, na comunidade, na época dos fatos. Jovita, no caso específico de crianças, né, como aconteceu com o Lucas, com o Alexandre, com o Fernando Henrique, tem algo que a família possa fazer para evitar que os seus filhos desapareçam? Olha, a criança e o adolescente, a gente sempre fala para eles estarem com... Porque esse é um desaparecimento atípico, né? Mas o desaparecimento normal, assim, saída e não volta, eles estarem sempre identificados, né? Com a identidade do pai ou da mãe, entendeu? Alguma coisa. Porque isso é muito importante, porque se ele está identificado e vai parar na polícia, a polícia tem condição de, através daquilo, chegar à família, né? Por exemplo, em shopping, né? Em lugares assim, você nunca soltar o seu filho, não sair do seu campo de visão. Adolescente, está sempre você vendo as redes sociais, principalmente adolescentes, que elas caem na rede, né, de qualquer um, né, não só a menina como menino. Então, assim, isso é muito importante, né, essa questão. Então, assim, você ter diálogo, porque também tem muita gente que foge de casa. Essa parte social é muito importante, você ter diálogo com seu filho, né? Porque às vezes, quando acontece, a criança, o adolescente já foi embora por falta de diálogo. Então, assim, porque a maioria de crianças e adolescentes, mais adolescentes, eles vão embora por causa dessa falta de diálogo, né? Saber o que está acontecendo em casa, né? Então, assim, agora, criança, a gente tem o tráfico de criança, né? Que é muito grande no mundo inteiro, né? Não é uma questão só de Brasil, né? A questão do tráfico de pessoas. Então, assim, tá sempre... Fazer uma criança identificada com a carteira de identidade, ela é muito mais difícil de ser levada fora do país ou até de estado. Então, assim, porque a nossa pasta é de pessoas desaparecidas e documentação. Porque a documentação é uma questão importantíssima, você está sempre com a sua documentação.
E principalmente as pessoas pensam, é criança. Agora a gente viu a dificuldade em Petrópolis com as crianças, porque elas não têm documentação. Então, assim, a documentação nessa parte de criança, porque o primeiro documento é de graça. Então, assim, é muito fácil para uma família documentar essa criança, né? Então, assim, a gente dá sempre essa dica, né? E a gente tem um telefone, Disque Cidadania, se você me permite, Claro. que a gente tem todas, pode perguntar qualquer dúvida, qualquer pergunta, que é o 0800 0234567. Vamos repetir? É fácil, né? É tão fácil que parece até que é mentira. 0800, aí depois tem o 0234567. Então, assim, lá você pode tirar qualquer dúvida, tem os nossos telefones também, eles dão, porque a gente lá é dos direitos humanos, né? Então, assim, a gente faz como a gente fez com as mães, né? Até hoje. Inclusive, uma das mães estava grávida, que ela nem sabia, quem descobriu foi a gente. E demos todo o apoio a ela. Então, assim, é muito importante essa questão da documentação, principalmente com criança. Delegados, foi citado então que a pessoa que teria, né, autorizado a morte dos meninos foi executada aí nessa reunião. Só complementar, Daniel. Inclusive, uma das mães estavam grávidas e entre elas, né, quanto à imprensa, a imprensa que criticava de uma forma para poder, sem fundamento, né, as mães, assim, eu acho que é um processo de empatia com as mães e de humanização. A gente se preocupou desde o início em manter contato, né, Jovita? Então a gente mantinha um contato e eu acho que os contatos deveriam ser particulares, porque a gente cria um ambiente informal, uma conversa, um bate-papo, conversa sobre uma série de coisas e aquilo desenvolve de uma forma natural, que acho que isso que é o importante. E aí uma delas grávida, né, a Dona Silvia fez, não sei se é não sei que nome se daria isso. Falou, vamos descobrir o sexo dela. Eu falei, vamos, o que precisa? Uma faca, uma colher, sei lá. Bota no meu sofá, bota um negócio em cima e ela escolhe 2 lugares para sentar. Aí eu não sei, se era na colher, acho que seria menino, se fosse na faca seria menina, algo desse tipo. Foi. Falei, então vambora, vamos fazer isso daí. A pergunta que deu certo? Eu acho que deu. Deu certo. Deu certo. Ai, Dona Silvia é a avó. É a mãe das Das mães dos 2 meninos, né? Ela é a mãe das 2 filhas, né? Que são os primos. E eu falo que ela realmente é fora de série, porque ela sofre dobrado, né, pelas filhas e pelos netos, né? E ela também ampara a outra mãe também, porque ela é uma mãezona mesmo de todo mundo. Assim, eu sou apaixonada por ela. Então, assim, ela realmente, essa questão, assim, né, acaba sendo a gente tem essa intimidade. É muito bom, porque a gente ainda não acabou essa questão de abraçar a família. Porque para elas, assim, ainda é muito difícil. É muito difícil. Então a gente ainda está sempre com elas. O que eu queria para a gente terminar esse bloco aqui era perguntar o que a gente tem de resultado concreto. A gente sabe que esse traficante foi executado, então já é uma pessoa que não vai poder ser levada à justiça. Mas o que é, no teu período na DHBF, na Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, vocês conseguiram de resultado concreto dessa investigação? Até os traficantes que foram executados, né, que a gente sabe que eles estão mortos, e é um processo que a gente consegue dizer por que isso aconteceu, né, formalmente na própria investigação das crianças, mas quem está morto, quem a gente sabe que foi morto, a gente só pode considerar que eles estejam mortos depois de uma investigação de homicídio para eles, né? Então eles são tratados como vivos. Então
a gente tem 6 indiciados. Quem está vivo e quem está morto continua sendo tratado da mesma maneira, né? A gente não pode dizer que ele morreu sem uma comprovação, sem uma certidão de óbito, enfim, para dizer que eles estão mortos. Na verdade, isso é uma construção para a gente esclarece por que aconteceu, e isso reafirma as provas da investigação, né? O fato é esse. Então, mesmo os mortos, eles são tratados como se vivos fossem, né? Então, com indiciamento, com mandado pendente, com expedição de mandados. E mais à frente, né, no curso dessa instrução processual, se forem anexados provas da morte deles em uma investigação própria, aí sim eles poderão ser considerados mortos, né? Bom, para a gente concluir, tem um bloco aqui no nosso podcast, chama Sem Filtro, que são perguntas bem diretas. Eu vou pedir para todos sermos bem breves, já que o tempo está acabando. Uma pergunta para cada um. E eu vou começar com o Dr. Uriel. Um delegado, né, de uma carreira longa como você costuma ficar com um olhar mais técnico, mas eu queria saber se em algum momento essa investigação te pegou pela emoção. Vários. Essa investigação, não só eu, como toda a equipe, tirou o sono de muita gente. Assim, todo dia, né, a gente parava no final indo embora às 8 horas da noite da delegacia, parava lá em um prédio de 4 andares, parava ali embaixo para conversar, fumar um cigarro, principalmente eu e um determinado policial da minha equipe, e falava, pô, como é que a gente vai resolver isso? A gente sabe o que aconteceu, como que a gente vai materializar, como que a gente vai, olha o que a gente já fez até agora, olha a dificuldade, né? A gente sabia que ia ter que ser resolvido, mas todo dia a gente sentava, parava ali, aquilo era o assunto do final do dia, porque aquilo fazia mal, aquilo era algo que a gente precisava resolver, contar dentro de casa que a gente resolveu, contar para as mães, contar para a dona Silvia. A gente precisava, a gente gastou muita energia, e de fato gastou muita energia para algo que tem que acontecer. Então, como que a gente gasta muita energia para algo que no final a gente não ia conseguir um resultado, e que poderia ser dessa forma também, né? Muita energia acima do normal, trabalhamos mais do que a nossa capacidade, final de semana, durante a semana, e com insônia, o nível de estresse absurdo, uma pressão enorme. Então mexeu com muita gente, me tirou muito sono, e de outros também da minha equipe, que eu sei também que todo mundo se afetou e absorveu emocionalmente esse trabalho. Foi um trabalho que acho que no final, muito assim, a gente traz uma experiência legal, né? Uma experiência emocional quanto a isso, e que vai ficar marcado pro resto aí do nosso tempo de vida aí. Jovita, no seu contato, na tua relação com as famílias, você percebeu que em algum momento elas estavam sendo pressionadas? Olha, elas não passaram isso assim pra gente em nenhum momento. Tanto é que elas continuam na comunidade, elas se sentem bem lá. A gente ofereceu várias coisas para elas não quiseram, entendeu? Então, assim, em nenhum momento elas se sentiram assim pressionadas, e elas realmente continuam e não se sentem, né? Então, assim, realmente elas continuam lá, e nada assim mudou a vida delas. Então, assim, elas estão lá e a gente respeita isso. Uhum. E elas continuam e estão vivendo lá felizes, entendeu? E felizes assim, entre aspas, né? O dia a dia delas, né? O mais próximo da normalidade mais possível. Mais próximo, né? Justamente. Então, assim, as crianças vão na escola, né? Porque todas têm outros filhos, né? O dia a dia continua normal delas lá. Esse é o correto, né, Jovem? Quem tem que sair são eles. As pessoas que nasceram lá, tem os amigos lá, tem os parentes lá, tem que viver na comunidade. Quem tem que sair é o traficante. Ainda bem que eu ouvi isso, porque o pior fica o traficante e sai a vítima. Então é isso que as pessoas que defendem o traficante têm que ter na cabeça.
O espaço é da comunidade. A família tem que ficar lá, quem tem que sair é o traficante. Pô, perfeito. Pô, fiquei feliz de ouvir que a família ficou e quem saiu, morreu, foi o traficante. Infelizmente tem outros, mas desse caso aí tá resolvido. Elas se sentem bem lá, elas não se sentem pressionadas, né? Sim. Elas continuam lá e realmente elas nasceram lá, nasceram lá, né? Também não tem outro lugar para elas, assim, porque elas não conhecem outro lugar. Uhum. Né? É importante, é onde que elas se sentem seguras, inclusive. E secretário? Aliás, secretário não, Alan, porque eu não quero perguntar isso pro secretário, eu quero perguntar pro cidadão, pro delegado Alan Turnovski. Quando você soube da ameaça, qual foi a primeira coisa que veio na tua cabeça, da ameaça de parar o Rio? Veio 2010, quando a gente teve a mesma ameaça da mesma facção criminosa e a gente tomou o Leão. Então, quando veio de novamente, 10 anos depois, a mesma ameaça, a gente já sabe o remédio. É questão deles quererem que a gente aplique ou não o remédio. Então, assim, não é o que a gente gostaria de parar alguns trabalhos para cuidar efetivamente desse problema, mas a gente pode fazer a qualquer momento. O Estado, ele é sempre mais forte que o criminoso. O criminoso, ele não adianta enfrentar o Estado, não adianta se fazer de ente público que ele não passa de um criminoso. Milionário, com uma facção milionária, envolvido com questões políticas, com partidos políticos, mas não deixa de ser um criminoso. Nunca vai deixar de ser, e a gente é o Estado. Então, nessa situação, na verdade, eu acho que o Estado cresce, a polícia cresce, porque é como se eu estivesse jogando em casa. Então, sempre que tiver crise, sempre que tiver problema, sempre que tiver greve, crime é a nossa área de atuação. Então, a gente está em casa. Eu acho que para ganhar da polícia é mais fácil você ficar calmo, conversar calminho, que aí você vai enganar a gente vai ficar tranquilo, aí eu acho que você pode ter mais sucesso. Na guerra, a gente sempre vai ganhar deles. Bom, a gente vai encerrando por hoje aqui o Domingo de Lei. Quero agradecer muito a participação da Jovita Belfort, do delegado Uriel Alcântara e do secretário Alan Turnovski. A gente volta daqui a 15 dias com mais um assunto da Polícia Civil, mais uma investigação, uma operação emblemática da instituição. E até lá, a gente espera contar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, até lá.